Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, no programa de hoje nós gostaríamos de falar a respeito da pureza. Veja, hoje é dia de Santa Maria Goretti. Eu tomo a ocasião para falar desse tema, mas antes de começar a falar do tema, eu gostaria de dizer como é que este tema surgiu no meu coração. Nesses dias nós fizemos, você sabe, um curso a respeito de Santo Antônio. Santo Antônio, as imagens que nós estamos acostumados a ver de Santo Antônio, são as imagens em que ele está carregando sempre um lírio e tem no braço o menino Jesus. E estudando, a vida de Santo Antônio, os escritos de Santo Antônio, os milagres de Santo Antônio, me chamou muita atenção essa realidade da pureza deste homem. Existem alguns filmes, etc., que chegam a duvidar da pureza de Santo Antônio, de que ele teria, na sua juventude, cometido algum pecado, alguma coisa menos digna. Porém, o fato é que as fontes históricas falam desta pureza, em que ele exatamente entrou no, aspas, seminário, ou seja, no convento dos agostinianos regrantes, em São Vicente de Fora, em Lisboa, exatamente para fugir às ocasiões daquelas coisas que poderiam manchar a sua pureza. E essa coisa da pureza vem um pouco perseguindo as minhas meditações, sobretudo por causa dos penitentes, ou seja, das pessoas que vêm no confessionário e que eu tenho que ajudar na prática a viver a castidade. Já faz algum tempo que eu venho insistindo com as pessoas, dizendo assim: meu filho, minha filha, veja, você tentou a castidade. Você tentou não cometer adultério, tentou não fazer a fornicação, tentou não se masturbar, tentou não ver pornografia. Mas você nunca tentou a pureza. A pureza verdadeira, a pureza radical. E eu digo isso porque as pessoas ficam negociando quando se trata de questões de castidade. Ou seja, a pessoa ela não quer cometer o pecado grave, ela não quer cometer o pecado de ver uma pornografia, ou uma indecência, ou ter um pensamento impuro, mas ela quer ficar circulando ao redor de coisas imprudentes que não são o pecado da impureza, são certamente, provavelmente o pecado da imprudência, mas circulando ao redor de coisas imprudentes, como se dissesse assim: tudo bem, eu não quero pecar, mas até aqui eu posso ir. Aqui ainda não é pecado. Mas no fundo, são coisas que a pessoa teria vergonha daquilo. Ou seja, um casado, uma casada, uma mulher casada, um homem casado, teria vergonha que o seu cônjuge visse aquele pensamento, que não é propriamente impuro, mas causaria uma tristeza no coração do outro. Não gostaria que o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo visse a cena de você contemplar aquela fotografia, que não é uma fotografia indecente. A pessoa não está nua, etc e tal, mas você, o seu olhar sobre aquela pessoa devidamente vestida, o seu olhar
é indecente. Sem fantasias sexuais, nada disso. Mas existe uma forma diferente de olhar para as pessoas. Não é? E então é aqui que vem a realidade da pureza. Ou seja, no fundo, a pureza que eu estou falando aqui é a virtude da castidade vivida profundamente no coração. Só que eu estou usando a palavra pureza, não é? Porque talvez ela transmita melhor o que eu quero dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O texto original grego diz: Makarioi hoi katharoi tekardia. Felizes os puros, a palavra kataros em grego aqui, o significado é, na realidade, aquilo que não é misturado. Né? Como se diz em italiano, tutto d'un pezzo, é um pedaço só. Não é um negócio misto, não está misturado. No coração. Hotiautoi ton theon opsontai. Porque estes verão a Deus. Então, esta pureza de coração que leva a ver Deus no céu, é essa coisa que tem um pouco me fascinado, um pouco nas minhas meditações, tem me alimentado, tem me chamado, porque eu vejo muito assim que é isso que está faltando para as pessoas. As pessoas não querem cometer pecados mortais contra a castidade, mas as pessoas ficam negociando. E isso, sobretudo, com relação à nossa cultura brasileira. Deixa eu dizer para vocês, eu faço parte dessa cultura. Não estou dizendo isso com moralismo. E aqui que vem a coisa. Não é uma questão de moralismo, gente. O que eu vou dizer aqui é uma questão de amor, tá? Esse programa a respeito da pureza é um programa a respeito do amor. Não fique pensando assim, lá vem Padre Paulo Ricardo com seus moralismos, querendo castrar as pessoas, reprimi-las e fazer com que as pessoas fiquem obsessivas. Não. O amor não neurotiza ninguém. O amor faz homens e mulheres livres. E é por isso que eu quero falar da pureza. Vejam, a nossa cultura brasileira, miseravelmente, eu estou falando de nós, não estou me excluindo. A nossa cultura brasileira é uma cultura, comparada com a dos outros países, claro que o mundo se brasileizou a passos largos, né? Coisas que a gente antigamente não via no mundo, só via no Brasil, agora está no mundo inteiro. O mundo se brasileizou. Mas nós, antes que o mundo se depravasse da forma como se depravou, nós éramos especialmente depravados. Ou seja, era uma nota, uma característica da cultura brasileira, esta impureza que paira no ar. Veja, e eu digo isso porque o comentário, as piadinhas, as conversinhas de um brasileiro, de uma forma geral, tende, né, para esta direção menos pura, menos honesta, menos casta. Ou seja, é aquela piadinha de duplo sentido que não chega a ser pornográfica, no sentido estrito da palavra. Mas você sente no ar a falta de castidade, a falta de pureza, a falta de transparência. Ou seja, você sabe que um santo que ama profundamente a Jesus iria corar de vergonha de ouvir aquele comentário. Que uma Santa Teresinha iria corar de vergonha.
não é? Mas não por moralismo, por amor. Por amor a Deus. Porque, vejam, gente, e aqui isso eu tenho visto, quanto mais uma pessoa ama a Deus, quanto mais ela se volta para aquilo que é a finalidade da sua vida, mais ela vai ficando pura, casta. Uma Santa Maria Gorete, que nós celebramos hoje, uma Santa Teresinha, não é? Ou homens santos como Santo Antônio, como São José, como o Padre Pio, homens puríssimos, castíssimos, né? O diretor espiritual do Padre Pio diz assim: eu jamais vi no Padre Pio o mínimo sinal de algo que levemente manchasse na direção da pureza e da castidade. Um homem totalmente preservado, puro, 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 e por isso capaz de amar, com o coração abrasado. E é aqui que eu tenho feito um esforço enorme de fazer as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque vamos entender onde é que está o problema. O problema da cultura brasileira, o problema da falsa teologia e espiritualidade que entrou dentro da igreja é o seguinte: nós acreditamos mais em Freud do que no amor. Nós acreditamos mais na psicologia de antropologia torta, pansexualizada de Freud, do que na capacidade que nós temos de amar e de um amor elevado, um amor do qual os animais não são capazes. Nós não acreditamos na nossa capacidade de amar. Então, o que é que diz essa cultura tremenda, essa cultura horrível? Diz o seguinte: tudo bem, você não quer, não vai trair sua esposa, seu marido. Tudo bem, você não quer consumir material pornográfico. Se cria toda uma linguagem, né? Circunlocuções, consumir material pornográfico, etc. Enfim, você não quer fazer nada disso, né? Mas você não quer entrar na aventura de amar. Amar Jesus e amá-lo com todo o seu coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento. Existe uma preguiça de amar e preguiça de nós sermos quem nós somos chamados a ser. Vamos aqui partir da coisa fundamental. Nos seus exercícios espirituais, Santo Inácio, ele, no número 23, coloca aquilo que ele diz que é o princípio e o fundamento. O que é o princípio e o fundamento? É o seguinte: é que todos os seres humanos, não somente os padres, não somente as freiras, você, todos os seres humanos, nasceram para Deus. Esta é a realidade. Gente, isso é uma realidade ontológica. E aqui está a sua felicidade, aqui está a sua realização. Você nasceu para Deus. Tá? Se, sei lá, eu pego um telefone celular, para que o engenheiro fez esse negócio aqui? Tá bom, para fazer ligações telefônicas. Não é isso? Nasceu para isso. Para que alguém fez esse livro aqui, esse códice aqui? Para quê? Foi para ser lido. Eu tenho uma briga com a minha equipe,
que eles ficam preocupados com o cenário, né? E às vezes eles tratam os livros como material de decoração. Ah, não, porque esse livro aqui fica melhor aqui, fica melhor. Sim, mas o ser do livro não foi para isso. Ele não é. A finalidade do livro não é ter capa bonita e aparecer bonito no vídeo. O ser do livro é que eu possa ter esse livro, pesquisá-lo, saber onde ele está para eu ler. Aí na hora que eu vou ler, o livro não está no lugar da matéria dele, daquilo que ele é. O livro está em tal lugar porque ele é de capa azul e ficou bom ali. Aí não dá, né? Tudo bem. Mas qual é a finalidade do livro? Tá? Qual é a finalidade, sei lá, de uma caneta, um marcador de texto? A finalidade é coçar a orelha. Não, não é. Ora, gente, se eu não sei para que uma coisa serve, para que ela é, para qual é a finalidade dela, eu não sei o que é esta coisa. Então, se você não sabe para que você veio ao mundo, você não sabe o que você é. Você veio para quê? Nós viemos a este mundo para nos unir a Deus. Aliás, deixa eu dizer primeiro, Deus veio a este mundo para se unir a nós. Ele veio. Começa por aí. Começa por este amor ardente do coração de Jesus por nós. Jesus, propter nos homines et propter nostram salutem. Por nós homens, por amor a nós, seres humanos, e para a nossa salvação, ou seja, para se unir a nós e para que nós pudéssemos nos unir a Ele na eternidade para todos sempre, felizes da felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo, para que nós pudéssemos participar desta felicidade, esta vontade, este amor unitivo. Jesus quis se unir a nós, Ele pagou o preço de se unir a nós, Ele veio a este mundo, Ele desejou ardentemente estar comigo, Ele quer estar comigo. Porque Ele veio por mim. E por que eu estou aqui? Por Ele. Por Ele. Essa é a minha finalidade, estou aqui para isto. A caneca de chá está aqui. Ela não é um peso para papel. Eu posso usá-la para isso, mas ela não é para isso. Para que existe você? Você existe para Deus. Aí você atende uma pessoa na confissão, na direção espiritual. O que faz um diretor espiritual? Né? Ele põe uma direção espiritual. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, quando vem procurá-lo, essas pessoas estão numa desorientação carnal. Então estão desorientadas carnalmente. Você faz o quê? Faz uma direção espiritual. Você diz, olha, vamos lá. O que é que está acontecendo? Você está desorientado. Você não sabe para que você veio. Você está biruta, você está doido, está indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Uma hora, você acha que veio porque, eu vou encontrar a mulher da minha vida, eu vou me unir a ela. Outra hora, aquela mulher da sua vida já não é mais suficiente, aí você diz, não, mas eu tenho que também, e como é que eu vou ser feliz se eu não tiver uma pessoa? Veja, existe essa crença difusa, às vezes não verbalizada, porque muitas pessoas teriam vergonha de verbalizá-la, mas essa crença difusa de que numa união afetivo/sexual está a minha felicidade. E isto eu vejo, me desculpe, eu vou falar, em celibatários. Eu vejo em alguns celibatários pessoas que escolheram o celibato, seminarista, padre, religioso, religiosa. Eu vejo uma tristeza de fundo que diz assim, vai fazer o quê, né?
Todo mundo pode, aspas, ser feliz tendo uma relação sexual e eu estou aqui condenado a não tê-la. É o preço que a gente paga, eu vou fazer o quê? E a pessoa fica remoendo aquela coisa, mas meu filho, pelo amor de Deus, onde é que está o celibato de amor? Onde é que está o amor? Completamente desorientado. Seminarista. Uma hora, o que é que ele quer? Ele quer usar batina preta. Outra hora, ele quer estar com os amigos na night. Uma hora, ele quer ser de Jesus, porque, não, tem que rezar, etc e tal. Mas as pessoas só conseguem produzir moralismos. Moralismo quer dizer o seguinte, eu tenho que cumprir essas regras canônicas, eu não posso pecar, então eu estou aqui, está impedindo. Quer dizer, a sua natureza, na cabeça dessas pessoas, onde é que está o problema? A natureza delas, eu vim para ter prazer sexual e me realizar sexualmente, mas o moralismo da Igreja Católica, as regras canônicas, o celibato eclesiástico, ou a mentalidade medieval e julgadora da igreja me impede de ser feliz, e eu sou obedientezinho, vou ficar aqui quieto, e fica aquela tensão interior, aquela tristeza, onde a pessoa está aqui com Deus, mas olhando pela janela e vendo o mundo lá fora e dizendo, nossa, eles é que são felizes. Não, meu irmão. Não. A minha felicidade, a sua felicidade, você veio para Deus. Você veio para se unir a Ele. Você veio para, no céu, vê-lo face a face. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, quando nós vemos, já aqui na Terra, com o nosso entendimento, com a virtude da fé, nós vemos com que amor nós fomos amados, com que amor Ele se entregou por mim, Ele veio por nós, Ele veio por mim. Eu estou aqui por Ele e eu quero me unir a Cristo. Gente, Jesus me amou e se entregou por mim totalmente. São Cipriano de Cartago, né? Aquela frase que está no nosso site, que o pessoal às vezes não sabe o que quer dizer, Christo nil preponere, nada colocar antes do amor que eu tenho por Cristo, nada antepor a Cristo. Essa frase de São Cipriano de Cartago, ele diz assim, eu não posso colocar nada acima de Cristo, eu não posso colocar nada antes de Cristo, eu tenho que preferir Cristo a todo o resto. Sabe por quê? Porque Ele preferiu a mim. Ele preferiu a mim. Ele preferiu me salvar do que salvar a própria vida. Ele preferiu pensar na minha salvação o tempo todo, desde o ventre de Maria, no primeiro segundo de existência, Jesus já, de existência, assim, a pessoa divina existe eternamente. Estou dizendo, desde o momento da concepção da sua natureza humana, corpo e alma, no ventre de Maria, a alma humana de Cristo, ela pensa em mim, ela me ama, ela veio somente para mim. Deixa eu usar, a palavra é ruim, mas só para você entender, a minha salvação e o meu bem é a obsessão de Cristo. A palavra obsessão é horrível, mas é só para transmitir, retoricamente. Jesus era verdadeiramente obcecado por mim. Obcecado quer dizer o seguinte, a pessoa
é cega, ela não vê mais nada. Jesus não via mais nada a não ser a nossa salvação. Sabe por quê? Porque a alma humana de Cristo, vendo o quanto Deus a amou, descobriu lá em Deus que Deus queria me salvar. Então, eis que vem o Senhor para fazer a vossa vontade. E esse é o desejo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu alimento. Jesus comia, dormia, pensava fazer a vontade do Pai, me salvar, me amar, ser por mim. Sem distração. E é a este amor que nós devemos responder. Aí o que acontece? Você vai se confessar, está tudo bem, está tudo ótimo. 5 minutos depois, o que é o amor de Cristo por você? Não é mais nada, acabou, evaporou. Agora você está preocupado com o dinheiro que você vai pegar no banco. Eu não estou dizendo que não é para você pegar dinheiro no banco, mas se foi por nós homens e pela nossa salvação, vá ao banco por Cristo, com Cristo e em Cristo. E então você será puro de coração. O que é pureza? Pureza é este amor. Pureza é este amor que arde dentro de nós e que diz: eu não posso me esquecer dele. E então, se eu o amo, porque ele me amou e se entregou por mim, se eu nada anteponho a Cristo, se ele é a razão de ser de minha vida, se ele é o meu amor, o meu Senhor, se ele é o esposo de minha alma, quer você seja padre, celibatário, casado ou o que for, como é possível você olhar, eu, homem, como é possível olhar para uma mulher me esquecendo de Jesus? E então, se eu olhar para uma mulher e Cristo, o amor de Cristo, estiver urgindo dentro de mim, se o Espírito Santo derramado em nossos corações, que é o amor de Deus, estiver lá e eu olhar, o que não verei eu? Senão uma mulher com o olhar que o próprio Cristo tem. Essa é a pureza. A pureza ela não é uma castração, é uma liberdade. Por quê? Porque esse pobre miserável impuro, que a todo momento, que não consegue dizer 2 frases, que não esteja resvalando numa impureza, que num segundo sentido, numa conversinha fiada, numa maliciazinha safada. Esta pobre criatura está esquecida de Cristo. E este esquecimento é escravidão, porque se você não serve a Ele e o ama apaixonadamente, você se torna escravo das criaturas, e às vezes que as criaturas são muito más senhoras, patroas, donas de escravo, elas escravizam mesmo. Aquilo é mortífero. Por quê? Porque elas não são a fonte do meu ser. Os profetas nos dizem: abandonastes a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas rachadas. Cisterna rachada porque não chove, e quando chove, não retém a água. A água vai embora, é rachada. Nós abandonamos a fonte de água viva, mas como é possível amar verdadeiramente e não ser profundamente puro e profundamente casto? É isso que as pessoas não enxergam. É isso que a gente vê constantemente nas confissões, constantemente
quando a gente atende as pessoas, mas meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, mas padre, eu não aguento, eu quero ser feliz, eu estou frustrado, não sei o que, etc e tal. Mas que cegueira, mas que ilusão, mas que tolice. Quantas vezes você já voltou? Me desculpe, a palavra está na Bíblia. Como a porca que volta para a lama, como um cachorro que volta para o seu vômito. Quantas vezes você já voltou para esses excrementos, buscando a felicidade, e saiu de lá mais vazio, mais triste, mais deprimido, mais sem sentido, mais sem satisfação, e você continua nessa ilusão? Mas como é possível? Freud, os marxistas da Revolução Cultural, ou seja lá o que vê, acharem com sinceridade que na impureza tem felicidade. E o que é pior, nós introjetarmos como cultura nossa, como parte de mim, como minha mentalidade, que a impureza é sadia. Por quê? Porque esta coisa de ficar procurando a pureza o tempo todo é uma neurose repressora. A pessoa fica reprimida, trancafiada e infeliz. Bom, eu não estou negando que existam pessoas assim. De fato, tem pessoas neuróticas, tem pessoas que tratam a pureza e o pecado sexual como uma doença, uma neurose. Não, não posso, não, eu quero ser puro, não, não, não. Mas são pessoas centradas em si mesmas. Quem vive esse tipo de, aspas, continência sexual, não vive a verdadeira castidade. Porque a verdadeira castidade, ela é uma ordenação da nossa capacidade de amar. Mas se você está o tempo todo só voltado para passionalmente, voltado para você e preocupado com você, não, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Etc e tal, isso daí de fato é algo doente. Só que, calma. Não vamos confundir as coisas. Deixa eu explicar para você, então, o processo. Você entendeu o que é que eu quero dizer quando eu digo pureza? Ou seja, pureza quer dizer este coração unido, esse coração, né, não misturado, este coração que é um dardo, um foguete, um vetor voltado para Cristo todo inteiro, não misturado, puro. Muito bem. Você entendeu? Agora vamos ver como é que se ensina isso. Num processo pedagógico, como é que você ensina seus filhos? Primeira coisa, seu filho com 3, 4 anos de idade não vai entender certas coisas. Aliás, ele entende muito poucas coisas. Aí você chega e diz para o seu filho, olha, não mexa no fogo, queima. Aí ele vai lá, cabeçudo, insistente, e quer pôr a mão no fogo. Você dá um tapinha na mão dele, pá, não mexe aí. Dói, faz mal. Aí o seu filho quer mexer no caco de vidro. Não faça isso, corta. Aí seu filho quer enfiar um arame na tomada. Não, meu filho, você vai morrer eletrocutado. Você é louco. Ora, como é que você ensina seu filho no início? Você ensina por disciplina, você ensina externamente, você ensina limitando, você ensina constrangendo. Tem que causar constrangimento.
Porque a criança não é capaz de entender. Só acontece o seguinte, dentro do processo formativo e educacional, você espera um belo dia que essa criança, que com 3, 4 anos de idade não entendia bolhufas, que com 10 anos de idade ela já tenha juízo e entenda por que não pode mexer com fogo. Entenda por que não deve ficar brincando com um caco de vidro. Esse é o sucesso do processo educacional formativo, quando a pessoa viu aquilo que antes você só podia apontar. Eu estou aqui fazendo o quê nesse programa? Eu estou apontando para vocês para a pureza. Agora, você pode decorar o programa inteiro como um papagaio. Mas se você não rezar, se você não buscar na vida dos santos, se você não prescrutar as escrituras, se você não introjetar verdadeiramente, não procurar esse convencimento interior que vem pela luz natural da razão e pela luz sobrenatural da fé, para que finalmente você veja. Peça a Deus, Domine, ut videam, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Peça isso. Ver. Eu fico abismado, como é possível, né? Pega 70 anos atrás. 70 anos atrás, seminaristas, Sicutaties bene ordinata, né? Um exército em ordem de batalha. Todos com o mesmo uniforme, a mesma batina preta. Pum. Vamos lá. Todo mundo rezando o breviário, todo mundo com tonsura, todo mundo com o mesmo cabelinho, todo mundo com a mesma liturgia, todo mundo com a mesma disciplina, todo mundo, tudo direitinho. Pá, 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 pá. De repente, vem a década de 60. Relaxamento disciplinar, vem Woodstock, revolução sexual, revoluções marxistas, não sei o que, etc e tal, e do dia para a noite, 17 mil sacerdotes deixam o celibato para casar. Ah, como assim? Eu só posso chegar a uma conclusão. Esses caras não estavam vendo nada. Eles estavam realmente constrangidos no celibato. Desculpa, como muitos estão. Desculpa mais ainda, alguns muito pouco constrangidos porque não vivendo. Estavam constrangidos no celibato. Porque não é possível que uma pessoa que veja o amor de Cristo e porque viu o amor de Cristo e optou pelo celibato e continue vendo o amor de Cristo. Não é possível, gente. Não é possível que isso aconteça de forma maciça assim. Pode acontecer um caso que a pessoa foi um erro vocacional. Ou seja, a pessoa abraçou o celibato, continuou vendo o amor de Cristo e viu que ele não tinha entendido nada do que Jesus tinha pedido para ele e que era outra coisa que Jesus estava pedindo. Tudo bem, isso acontece, né? Mas vamos e convenhamos, isso não é a regra. Então, é evidente, ou seja, o que é um processo formativo? Eu estou falando aqui do celibato dos padres, mas isso vale para o casamento também, gente. Tá? Ou seja, a coisa começa, sim, num processo disciplinar externo. Você tem que chegar, né? E para educar seus filhos, tem que limitar o acesso deles, sim, a filmes indecentes, a pornografia, que eles vejam coisas impuras, etc e tal. Tem que limitar. Só acontece o seguinte, tem que haver um momento em que a pessoa enxerga interiormente. Veja, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face.
Está aqui as obras completas dela. É pela Paulus, mas eu mandei fazer uma encadernaçãozinha de couro bonita. Página 125. Quem tem outras edições é no manuscrito A, página 57, reto. Santa Teresinha está narrando a sua viagem para Roma. Antes de ir para Roma, ela passou em Paris. Em Paris, ela foi na igreja de Santa Maria das Vitórias, né? Que eu também tive a graça de visitar lá no centenário da morte de Santa Teresinha, em 1997, que foi o Dia Mundial da Juventude em Paris. Santa Teresinha diz assim: supliquei ainda a Nossa Senhora das Vitórias que afastasse de mim tudo o que pudesse manchar minha pureza. Porque, claro, ela nunca tinha saído de casa. Ela não tinha sido exposta ao mundo. Era a primeira vez que Teresinha saía. Ela está aqui com 14 para 15 anos. Não ignorava que numa viagem como esta à Itália haveria de se encontrar muitas coisas capazes de me perturbar. Sobretudo porque, agora vem, não conhecia o mal e temia descobri-lo. Até aqui, bonito. Mas vejam agora como ela, monja carmelita, jamais adulta, anos depois, né, quase 10 anos depois, ela diz: não experimentara ainda que tudo é puro para os puros. E que a alma simples e reta não vê mal em nada, uma vez que, de fato, ele só existe nos corações impuros e não nas coisas insensíveis. Gente, isso é uma coisa... Isso é uma verdade tão maravilhosa. Não existe nada de impuro nas coisas materiais, insensíveis. Vejam, eu não estou dizendo para você se expor. É evidente, o meu coração não é puro. Então, porque o meu coração não é puro e eu devo constatá-lo, eu não posso me expor a certas imagens. Eu não posso me expor a certas conversas. Por quê? Porque a impureza está dentro de mim. Eu não amo Cristo o suficiente. Só que acontece que aqui é Santa Teresinha escrevendo ela já na 7ª morada. E ela que nunca cometeu um pecado mortal na vida, aprendeu rápido, porque Deus com ela tinha muita pressa. E ela entende perfeitamente que ela é capaz de ver tudo a esse momento da vida dela. Porque as coisas materiais eu enxergo. Não tem impureza nenhuma naquilo. A impureza está em mim. Sou eu quem põe malícia naquilo. Deixa eu falar assim, para você entender. Não é? Pega uma pessoa, eu estou falando de pessoas, digamos, naquela média de normalidade que nós conhecemos. Uma pessoa numa média de normalidade, não estou falando de pessoas desequilibradas com problemas. Essas pessoas, não estou condenando pessoas assim, esses desordens, desequilíbrios e taras existem e fazem as pessoas sofrer. Mas estou falando de pessoas que não têm isso. Uma pessoa normal olha para um bebê sem roupa. Essa pessoa não é, assim, a maior parte das pessoas não é capaz de pensar uma indecência. Sem roupa. Mas é um bebê. É evidente. Não tem impureza ali. Por quê? Porque esta área do seu coração está tranquila, está pura.
Você não olha, né, para seus filhos, a maior parte das pessoas, pelo menos na normalidade, não olha para os filhos, não olha para os pais, não olha para os irmãos com impureza. O que mostra que a impureza não está no objeto visto, mas no olho de quem vê, ou seja, no coração. E Santa Teresinha diz: pedi também a São José que velasse por mim. Desde a minha infância tinha por ele uma devoção que se confundia com o meu amor pela Santíssima Virgem. Todos os dias recitava a oração: ó São José, Pai e protetor das virgens. Por isso, foi sem temor. Empreendi minha longa viagem. Estava bem protegida. Parecia-me impossível ter medo. Esta é a nossa Santa Teresinha, que, citando a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, diz: para os puros, tudo é puro. Eu vou continuar lendo o versículo para você entender o todo. Para os puros, tudo é puro, mas para os impuros e incrédulos nada é puro. Até o seu pensamento e a sua consciência estão manchados. Eis aí. Então, o que é que nós devemos fazer? Purificar o nosso coração. Purificar o nosso coração. Inicialmente, pode parecer para você um certo moralismo. No processo educacional é isso, você primeiro se proíbe coisas. Não, não posso. Mas você não pode perder a meta, a razão, o amor de Cristo. De tal forma que, unido ao amor de Cristo, nós nos tornemos verdadeiramente incapazes de impureza. Mas não incapazes de impureza por escravidão, incapazes por amor. É bem diferente. Veja, eu costumo fazer essa comparação para você entender. Existe uma lei que diz não matar, não é? Aí você olha para essa lei e diz assim: ah, ela me proíbe, então eu estou aqui, ó. A lei tirou minha liberdade. Sim, mas se você ama, essas algemas caem no chão. Quer ver? Você ama sua mãe. Você não precisa de lei dizendo não mate sua mãe. Você quer o bem dela. Você se preocupa com a saúde dela. Você quer o bem-estar, você quer a salvação eterna dela. Você quer somente o bem da sua mãe. Quem de nós não arrancaria um braço, uma perna, para restituir a saúde para a própria mãe? Você não precisa de uma lei dizendo não matar. Você ama. Você é livre. Para usar uma expressão traduzida para o português, mas que ela é italiana, nem passa pela antecâmara do seu cérebro a hipótese de matar sua mãe. L'antecamera del cervello. Nem, gente, não é nem hipótese. E por quê? Porque você ama e você ama é livre. Claro que tem outras pessoas a quem você não ama o suficiente e você pode ser assaltado por pensamentos de nossa, esse infeliz tinha que morrer. Aí quando você é assaltado por esse pensamento, o que é que você diz? Se a sua consciência acordou, você diz, opa, não posso, para. Isso daqui pode parecer
um moralismo, mas é assim que acontece. A criança quer enfiar o dedo no fogo, enquanto ela não entende desde dentro, você tira o dedinho dela. É o que você tem que fazer. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter regra. E é regra moral. Mas não para você ficar obcecado, né? Traumatizado, neurotizado, nada disso. É porque, no início, para andar de bicicleta, você precisa de rodinhas, às vezes. Precisa de ajuda. Mas, na verdade, você quer o quê? O que é que você quer? Você precisa entender o princípio e o fundamento. Para que é que você veio neste mundo? Você não veio nesse mundo para se satisfazer sexualmente. Entende? Pode ser que o macaquinho tenha vindo para isso. O macaco veio a este mundo porque, se ele não se reproduzir, ele não perpetua a espécie, e aí pronto, ele cumpriu a finalidade dele de perpetuar a espécie aqui nesse mundo, pronto, feliz e contente. Macaquinho feliz. Realizado. Mas nós, seres humanos, nós não viemos para isso. Nós temos uma alma imortal e nós somos feitos para Deus. E não somente nós fomos feitos para Deus, Deus veio por nós. E Ele, só pensando em fazer a vontade de Deus, que era me salvar, só querendo o meu bem, só se entregar por mim o tempo todo, Ele me antepôs a tudo. Como não antepor tudo a Ele? Perdão, antepor Ele a tudo. Jesus vem antes de tudo. E olhar tudo com o olhar dele. Impelidos por esta caridade, alcançar a pureza. Se você quiser um estudo mais sistemático a respeito da pureza e da castidade, tem este famoso livro do padre Reginald Garrigou Lagrange, o Frei Reginaldo, porque ele é dominicano, As 3 Idades da Vida Interior. Né? Ele foi publicado em português em 2 tomos. No tomo número 2, né, volume número 2, na página 697, tem o capítulo 11 que fala de o preço da castidade e a sua fecundidade espiritual. Ou seja, o Frei Garrigou Lagrange fala da fecundidade espiritual, de como a gente realmente é capaz de alcançar pela pureza, pela castidade, né, uma fecundidade espiritual extraordinária. Aqui ele apresenta de forma mais sistemática, aqui eu apresentei de forma pedagógica, mais assim, popular, mas vale a pena muito aprofundar, ler, meditar, para a gente enxergar. A pureza fará de nós homens e mulheres livres. E, sobretudo, para nós brasileiros, isso é uma verdadeira metanoia. Ou seja, uma mudança de mentalidade. Nós temos que mudar a nossa cultura. E estabelecer uma cultura da pureza. Nós temos que parar com esse negócio. Né? Quantas e quantas vezes nós não estamos falando nada de, digamos assim, explicitamente pornográfico, imoral e sujo. Mas você sente a malícia no ar. Sente aquela carnalidade desonesta na piadinha, no duplo sentido, no comentário, na conversa. Mas, se amássemos, tudo seria puro para aqueles que são puros. Uma cultura do amor, da caridade divina. O amor de Cristo nos impele. Nos impele, como Santo Antônio, a sermos totalmente de Jesus. Lírios de pureza, como Santa Maria Gorete, Santa Teresinha, como São José, como a Virgem Maria.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.